Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Fala Sério e nós continuamos entrevistando o ex-deputado estadual Marcelo Ramos. Marcelo, você já falou aqui nessa entrevista que pretende ser candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Como é que está esse trabalho para que você possa fazer sua candidatura realmente sair do papel e sair do planejamento? Bem, Paulo, primeiro, ninguém é candidato sem partido. Então, uma etapa importante para mim era a filiação partidária e, como eu disse, tomei minha decisão consciente de me filiar ao PR. Mas ninguém é candidato das suas vaidades ou do seu desejo. Ninguém é candidato de si mesmo. É preciso que uma candidatura, qualquer que seja, ela represente, primeiro, um conjunto de forças políticas e sociais, de gente de dentro da política e de fora da política que se reúna em torno dela. E segundo, acima de tudo, ela precisa representar um projeto para a cidade. Ela precisa representar alguém que saiba o que quer para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a mobilidade urbana. Então, nós cumprimos a primeira etapa e passaremos a cumprir a segunda, de discutir os problemas da cidade de Manaus, de apontar soluções claras e exequíveis para esses problemas e, por outro lado, de juntar gente, de chamar pessoas de dentro da política, de fora da política, para participar desse processo conosco. Eu até aproveito para que você que está preocupado com a cidade, que gosta da nossa cidade, que quer o bem de Manaus, que você possa nos procurar o PR, me procurar e dar a sua contribuição nesse processo de construção de um pacto para a cidade de Manaus. Você não tem governante que seja capaz de sozinho enfrentar os problemas da cidade de Manaus. É preciso um pacto, é preciso que o setor produtivo se comprometa com isso, que as pessoas se comprometam com isso. Não, o prefeito vai ser transparente, vai gastar bem o dinheiro, vai fazer uma gestão de mérito com secretário qualificado em cada área e o cidadão vai parar de jogar lixo na rua, o cidadão vai parar de fazer construção irregular, o cidadão vai parar de bagunçar com a calçada dele, vai parar de parar o carro no lugar errado. Então, nós vamos buscar construir um grande pacto em que parcela da responsabilidade é do gestor, mas parcela do povo. E eu tenho certeza que do lado de trás da câmera, do lado de trás da TV que nos assiste agora, está cheio de manauara esperando essa chance, esperando esse chamado de alguém que diga, meu amigo, vem junto comigo ajudar a resgatar a nossa cidade. E eu espero que eu seja um instrumento disso num futuro próximo ou quando Deus e o povo de Manaus desejar. Você, pré-candidato a prefeito, se tudo der certo e sua candidatura sair, você aceitaria o apoio da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, e do deputado estadual do PSB, Serafim Corrêa? Olha lá, são dois partidos pelos quais eu tenho muita gratidão, são dois partidos onde eu construí minha trajetória. Eu passei 16 anos no PCdoB e de 2009 até aqui, 6 anos no PSB. O ex-prefeito Serafim, deputado Serafim, é alguém que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, acho que é um homem público que é um exemplo para a cidade de Manaus. Fora isso, tenho laços pessoais, é meu padrinho de casamento, frequentou a minha casa, eu frequentei a casa dele, então não é nenhum constrangimento, pelo contrário, seria motivo de orgulho para mim caminhar ao lado do Serafim. Em relação à senadora Vanessa, eu tenho muitas contradições com o que ela representa hoje, com a forma dela de fazer política, mas acho até, Paulo, que eu já cometi algumas injustiças com a senadora, porque eu discordo da forma dela de fazer política, mas preciso reconhecer que conheci poucas pessoas tão trabalhadoras e tão dedicadas ao mandato como é a Vanessa. E eu sei disso porque tive muito tempo lá, fui advogado dela há muito tempo. Então, não teria contradição. Eu acho que todos têm uma contribuição a dar com a cidade de Manaus. E se você tiver um programa, um projeto consistente, se o compromisso for com esse projeto, nós podemos andar para frente. O que não dá é dizer, não, vou ter apoio de A ou de B, porque depois que é uma secretaria, porque depois que é que nomeia os seus militantes para ocupar um monte de cargos na prefeitura, isso não dá mais para fazer. Mas qualquer um que concorde em unir a cidade de Manaus em torno de um projeto que aponte para o futuro, qualquer um vai fazer parte desse projeto. Eu não tenho vetos pré-determinados a ninguém. Marcelo, muitos políticos, às vezes, gostam de falar só o que o povo gosta de ouvir, né? Eu pago o preço por ser bocudo, por falar. Mas eu acredito que é
muito importante para pessoas, para políticos, tentar ser mais digno no sentido de falar a verdade e fazer com que isso venha a se cumprir. Sim. Hoje em dia as pessoas vão para frente da televisão, na propaganda eleitoral, e prometem mundos e fundos e não fazem. O que tu acha disso? Olha lá, eu acho que político tem que ter opinião, Paulo. Eu pago o preço das minhas opiniões. Quando fizeram a faixa azul, eu fui lá e escrevi o artigo. Eu sou radicalmente contra a redução da maioridade penal. Eu tenho opinião sobre todos os temas da minha cidade, e do meu estado e do meu país. Político tem que ter opinião. Eu morro de medo. Meu amigo, se eu pudesse dar um conselho, quem sou eu para aconselhar, mas se eu pudesse dar um conselho era: morra de medo se o seu político, você não sabe o que ele pensa sobre os temas da cidade. Porque é alguém que vai se moldando conforme o interesse dele e o projeto dele. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de defender a opinião, de saber ouvir, mas de defender a opinião, de debater, de dialogar. Então, você assiste o programa eleitoral, ninguém é diferente, parece que todo mundo é igual. Você lê os programas de governo, ninguém é diferente, parece que todo mundo é igual. Na verdade, o que diferencia as pessoas é se a trajetória de vida dele é coerente com o discurso. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que tenho uma trajetória de um homem simples, mas transparente, combativo, com coragem de fazer o que tem que ser feito. E isso legitima as coisas que eu falo. Marcelo, eu sou um aprendiz. Na televisão, na minha vida, eu gosto de aprender, eu gosto de conversar com pessoas e absorver o conhecimento. E eu vou te falar uma coisa, eu não sei se a legislação permitiria isso na reforma política ou tudo mais, mas eu gostaria muito, aquele candidato que colocasse em seu plano de governo algo e não cumprisse, que ele fosse imediatamente retirado do cargo. Sabe por quê? Eu acredito que a política é a política da credibilidade. Aquela política que era chamada o fio do bigode, vale a tua palavra. Sim. Isso, para mim, é muito importante. Sim. Os Estados Unidos, Paulo, tem um modelo interessante em algumas pequenas cidades, que chama recall, que é a retirada do governante por inépcia, por descumprimento. Se uma parcela da população pede ao parlamento e o parlamento faz como se fosse um plebiscito, se para ou continua. Os Estados Unidos tem algumas cidades que tem esse modelo, que é o modelo do recall. Inclusive, nas várias propostas de reforma política que tramitam no Congresso Nacional, algumas delas sugerem criar esse mecanismo aqui no Brasil. Ou seja, dar a chance de que um percentual dos eleitores provoque o Poder Legislativo para colocar em votação se o mandato para ou continua. É uma figura muito mais aproximada do parlamentarismo, mas que alguns países presidencialistas experimentam. Os Estados Unidos é um bom exemplo disso. Eu, como professor de Direito Constitucional, é um tema que eu tenho me aprofundado um pouco. Eu costumo dizer que ninguém inventa a roda. Você vai lá, copia Exatamente. e faz adaptação para o local. Exatamente. Nós temos agora mais uma pergunta de um telespectador. Tá ok? Ok, vamos lá. Vamos assistir. Olá, pessoal do programa do Paulo Pacheco. Agora falando sério, hein, pessoal? Falando sério. Marcelo Ramos, como você vai lidar com as pessoas que estão agora dizendo que você parece com um macaco, pulando de galho em galho? De comunista, socialista, democrata e agora no PR. Como você vai lidar nos debates? Porque a população vai te cobrar. Bem, Fred, sei que o Fred é uma pessoa que tem muito carinho por mim, já expressou isso várias vezes. Está num partido novo agora, acabou de trocar de partido, acabou de pular de galho, o Fred, né? Um partido que é liderado por alguém também que já pulou muito de galho, legitimamente pulou muito de galho. Eu costumo dizer o seguinte, um dia desse me disseram, olha, mas eu só tive um partido na minha vida. Eu disse, o José Disseu também. O Jefferson Pérez teve 2, o Serafim, que eu lembro, já teve 2. Portanto, os partidos não moldam os homens. O que molda um homem é a sua história, os seus princípios, os seus valores. Existem homens que são os homens que são no partido que estiverem. Eu acredito que eu sou um desses homens, Fred. E quero pedir a chance para você e principalmente para quem está nos assistindo de seguir acompanhando a minha caminhada e perceber que só existe um Marcelo Ramos. E eu tenho certeza que você, Fred, que também é muito jovem, que você também, apesar de ter acabado de pular de um galho para o outro, você também é um desses homens que não se moldam pelo partido, se moldam pela sua história. Muito bem. Marcelo,
nós vamos aqui quase para o encerramento do nosso programa. Mas antes disso, eu queria saber qual é a tua opinião do trabalho que vem sendo executado no Ministério de Minas e Energia pelo ministro Eduardo Braga, aqui do Amazonas. Olha lá, todos acompanharam que eu sempre fui muito duro com o ministro Eduardo Braga. Eu acho e tenho convicção disso, de que a forma com que ele governou não foi a forma mais eficiente para utilizar ao máximo as possibilidades de recursos. Julgo que tomou decisões erradas, recursos que deveriam ser investidos em infraestrutura foram investidos em obras questionáveis do ponto de vista do desenvolvimento do Estado, e sigo tendo essa opinião. Mas um dia desse até gerou uma grande polêmica comigo, porque eu gravei um áudio para um amigo que é do PMDB, elogiando a entrevista que eu ouvi do ministro lá no Roda Viva. Preparado, sabendo o que fala. Então, eu torço para que dê certo a gestão dele no Ministério. Olha lá, eu não posso torcer para que dê errado, porque se der errado, ele deixa de ser ministro e volta para o Senado, mas o povo brasileiro sofre. Então, eu torço efetivamente para que dê certo a gestão do ministro Eduardo Braga à frente do Ministério e para que ele leve essa questão energética, que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país, por bons caminhos. Marcelo, chegou a hora do bate-bola do programa. Vamos lá. Vamos lá? Política. A arte de melhorar a vida das pessoas. Um sonho. Um dia governar Manaus e o Amazonas. Amazonas. É tudo para mim. É o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu passei todos os meus dias e onde eu vou passar até o final da minha vida. Arrependimento. Tenho alguns, mas eu prefiro falar de esperança. Família. É tudo para mim. A dona Graça, Humberto, a Glenda, o Rodrigo, que ficou da família com a partida do meu pai, a Juliana, minha esposa, o Gabriel, meu filho, a Maria Carolina, que está no céu, mas está sempre junto conosco, a Marcela e o José Humberto, que está chegando, são tudo para mim. Eu fui muito abençoado por Deus. Deus me deu pessoas maravilhosas para ajudar a guiar os meus destinos. Quem é o Marcelo Ramos? Eu sou um cara simples, verdadeiro, polêmico, às vezes um pouco radical, e que nos últimos tempos tem procurado amadurecer, aprender a ouvir mais e aprender que não há um mundo melhor sem diálogo e sem tolerância. Esse sou eu. Estamos encerrando o nosso programa e eu quero realmente agradecer aqui a tua presença. Para mim é engrandecedor poder entrevistar um jovem como eu. Eu desejo sorte aí no Partido da República e na tua vida pessoal também. Bacana, Paulo. Muito obrigado a você, a toda a equipe aqui que está no apoio. A TV Tiradentes, em especial o Ronaldo, um cara que eu me dou bem, que eu quero bem, que eu gosto. E dizer que eu sigo a minha caminhada e pedir para você que está nos assistindo que mais do que nunca eu preciso dos meus amigos perto de mim. O meu gesto foi um gesto ousado, um gesto de coragem, e é a presença dos meus amigos ao meu lado que vai demonstrar que essa caminhada ainda vale a pena. Um grande abraço a todos e obrigado, Paulo. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Valeu. Estamos encerrando mais um programa Fala Sério. E você que perdeu essa entrevista, você pode acessar o nosso canal do YouTube, www.youtube.com/paulopachecoam. E mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência. É com muito carinho que nós estamos recebendo as mensagens aí no Facebook, no Instagram e no Twitter. Não perca, semana que vem tem mais programa Fala Sério.